Esse programa é um oferecimento de Márcia Belmiro Mentoring. A Márcia Belmiro ajuda brasileiros a crescerem e escalarem seus negócios no Brasil e na Europa. Com seu método de gestão e networking, a Márcia já atendeu mais de 80 empreendedores brasileiros e ajudou eles a tomar decisões estratégicas e conscientes no intuito de aumentar seu faturamento. Se você quiser saber mais, acesse o site realizeempreenda.com e entre em contato com a Márcia. Hallo Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje vou descobrir se é possível ou não empreender na Alemanha. Olá pessoal, sou a Márcia Belmiro, mentora de negócios aqui na Alemanha e vamos ver se a gente pode empreender aqui na Alemanha hoje. Pessoal, hoje um tema bem pedido aí por muita gente. O pessoal chega na Alemanha com aquela vontade. O brasileiro é metido a empreendedor, né? O brasileiro sempre dá seus pulos e se vira. E aqui na Alemanha a gente sabe que não é bem assim, né? Aqui tem tudo na regra, né? Tem tudo esquematizado, não é só chegar chegando. Então tem várias coisas aí que são bem diferentes do Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre as dificuldades, né? Do porquê empreender na Alemanha. E a Márcia também vai dar uma pincelada aí sobre como ela ajuda as pessoas a se desvencilhar aí dessa confusão toda e abrir o seu negócio. Mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Deutschlândia, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos queridos padrinhos. Nossos padrinhos, pessoas aí que gostam do Alemanha Cast, que contribuem com o nosso projeto. Quem é padrinho do Alemanha Cast tem acesso ao grupo fechado no Telegram, pode falar diretamente aí comigo, sugerir pautas, pode também escutar os episódios do Alemanha Cast antes dos demais ouvintes. Ou seja, se você é padrinho do Alemanha Cast, você recebe aí os episódios antes dos demais ouvintes, já pode conferir aí o Alemanha Cast antes de todo mundo. Então, se você quer ser padrinho do Alemanha Cast, você quer ajudar o nosso projeto, é só você acessar nosso site alemanhacast.com.br/apoie e lá fazer essa contribuição a partir de R$15 por mês, bem tranquilinho. Dá mais barato que uma cerveja por mês aí, viu? Então, se você gosta do Alemanha Cast, se o Alemanha Cast te ajudou de alguma forma nessa transição para a Alemanha, ou para quem já está aqui, fica o convite aí para fazer parte dos padrinhos do Alemanha Cast. A gente tá com a nossa lojinha vendendo camisetas, canecas e outras coisas do Alemanha Cast. Então, se você quiser adquirir um produto exclusivo do Alemanha Cast, é só acessar nosso site alemanhacast.com.br, clicar no link loja, lá tem algumas camisetas, algumas piadas internas, temos canecas também, para quem tá assistindo no YouTube, tem a canequinha do Alemanha Cast aqui, tem umas outras canecas, então quem quiser é só acessar lá o nosso site e adquirir uma camiseta ou uma caneca. No momento, a gente está entregando somente na Alemanha, mas muito em breve a gente vai dar um jeito aí de entregar no Brasil também. E se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum comentário sobre esse episódio, é só você mandar para nós no Instagram ou também do e-mail podcast@alemanhacast.com.br. É só mandar um e-mailzinho para nós aí com uma sugestão de pauta, algum comentário sobre o episódio, enfim, o que vocês quiserem. Agora, para quem tá acompanhando no Spotify, também tem uma opçãozinha para deixar comentários lá no post. Antes não tinha, agora se você tá no Spotify e quiser comentar o episódio, dá para ir lá e comentar, tá bem legal a funcionalidade. Infelizmente a gente não consegue responder porque essa funcionalidade não está disponível, mas se vocês quiserem comentar o Alemanha Cast, comentar o episódio, dá para fazer também agora pelo Spotify, né? E quem estiver acompanhando no YouTube também, né? Não deixe de seguir a gente e comentar esse episódio do YouTube também. E agora chega de conversa e vamos descobrir como empreender na Alemanha. Márcia Belmiro, quem é você na fila do Biergarten? Conta pra nós o que te traz a essa terra. Nossa, que legal estar aqui com você, Tomás. Muito tempo que eu já sigo aí o canal do Alemanha Cast, já me ajudou demais na minha transição aqui para a Alemanha e é um prazer também poder contribuir aqui sobre esse tema de empreendedorismo. E por quê? Eu sou contadora brasileira, formada pela UERJ, mestrado em Controladoria e Finanças e também MBA em Gestão de Negócios. Vim para a Alemanha trazida, vamos dizer assim, pela empresa que eu trabalho, que é uma empresa de seguros aqui, e vim para um projeto de contabilidade internacional. Uhum. Só que desde o Brasil eu já vinha pensando em empreender. Quando cheguei aqui, comecei a fazer muitas amizades com outras mães de adolescentes, eu tenho um filho adolescente, e descobri que muitas mulheres estavam querendo empreender ou já estavam empreendendo. E pelo meu background de finanças, comecei a ajudar espontaneamente
Eu sou parte aí do Grupo Mulheres do Brasil, aqui de Munique. Ajudei na época a criar esse grupo aqui. E com isso, acabei me expondo muito a apoiar muitas pessoas. Olha aí. E decidi abrir a minha própria mentoria de finanças na época, para ajudar as pessoas com suas finanças pessoais, de empreendedorismo também, das suas empresas. Só que quando eu comecei a ajudar os empreendedores, lembrei que eu tenho esse background de grandes empresas e podia facilitar e apoiar em muito mais do que só as finanças, mas na estratégia, também nas ações das empresas, de como melhorar aí o seu negócio. E com isso, criei a minha mentoria Realize Empreenda, que hoje eu já atendi mais de 80 mentorados, não só na Alemanha, mas em toda a Europa, no Brasil, e tenho muita alegria por perceber que isso tem sido uma fase importante, um acompanhamento importante para essas pessoas crescerem e escalarem seus negócios. É muito legal, nada melhor de falar com alguém que sabe, né, que já passou por isso, né? Eu falo pelo meu pai trabalhou muitos anos no Sebrae, ajudando também pessoal que estava começando o business. Também tem background de economia e tal, então eu lembro quando eu era criança, assim, ele trabalhava, e tem muita gente que ele ajudou lá atrás que tá até hoje, né, com a empresa rodando e tal, então eu acho que deve ser bem gratificante ao longo do tempo você ver, né, as pessoas, assim como a Alemanha Cash, né, que você comentou, que ajuda também o pessoal a vir pra cá e tal, eu acho bacana isso pra, né, falar com quem já passou por isso, né, pra quem tem experiência, que eu acho que só são atalhos, né, pra que dar cabeçada numa coisa que alguém já passou e tal, é melhor a gente... E gostar de pessoas, porque a gente acaba que o meu trabalho não é tão só dessa área, mas também de acompanhar, de apoiar, de perceber aonde que é o ponto forte daquele empreendedor, daquela empreendedora, para eles poderem deslanchar. Então é bem gostoso essa parte também mais comportamental. Show de bola! Então a gente pode começar aí, né, do porquê, né? Por que empreender na Alemanha? Eu acho que, na verdade, falando ali que você falou das mães com filhos adolescentes e tal, é um exemplo bem clássico, eu acho, né? Até falo por mim aqui na minha casa, com a minha família. Geralmente, quem consegue emprego no exterior é o homem, né? Basicamente, eu acho que a grande maioria dos casos é esse, né? Então, no casal... um vem empregado e o outro vem com um monte de expectativa e chega aqui e às vezes sabe que é difícil, né? Às vezes se ingressar no mercado de trabalho, tem toda a questão aí que a gente já falou em vários Alemanha Cash sobre validar diploma, tem um monte de coisa, barreira da língua e tal. E eu acho que muita gente acaba correndo pra trabalhar por si, né? Afinal de contas, eu acho que você... talvez pode ser que seja até mais fácil ou não, você pode falar isso depois, mas eu acho que é um caminho bem, bem tradicional, né? Então, eu acho que por isso que muita gente chegava para você aí pedindo ajuda, né? Então, antes de a gente iniciar aí mais detalhes, eu queria ouvir, mas por quê? Quais são as vantagens? Por que uma pessoa deve abrir um business e começar a empreender na Alemanha? Excelente pergunta. Tem vários fatores. Eu acho que primeiro o fator pessoal. A vontade e a oportunidade que esse cenário que você falou de do casal vem com emprego fixo, o outro vem acompanhando, é visto como uma oportunidade com de certeza. Talvez criar aquele empresa, aquele tema que a pessoa já queria trabalhar, e nessa oportunidade a pessoa consegue se desenvolver num tema que ela quer. Então isso tem muito a ver com aquela palavra que falam muito de propósito. Tem muitas pessoas que querem desenvolver algo que está guardado desde a infância, alguma coisa que quando se torna mãe, descobre uma necessidade que não está sendo atendida. Então acho que a primeira coisa bem importante é qual é uma necessidade que você está vendo que não está sendo atendida ou não está sendo atendida do jeito que você acha que tem que ser e que você sente um chamado, uma vontade de eu quero fazer isso. Eu acho que a Alemanha Cash o Alemanha assim, Cash né? foi... Nossa, você está descrevendo o Alemanha Cash, na verdade. Porque, nossa, exatamente, quando eu fui, eu sempre, né, eu sou um cara nerd, né, então eu já tava na TI aí, eu nem vou contar quantos anos de carreira eu tenho, porque senão vai ficar feio pro meu lado. Mas, antes do podcast virar o mainstream, eu já escutava muito podcast, né, não tinha player de podcast, tinha que ir lá baixar e escutar, e aquela coisa toda, baixar o MP3 pro computador, escutar. E eu sempre gostava da profundidade, né, dos assuntos, né. E quando eu decidi vir pra Alemanha, né, que acabou tendo a oportunidade de vir, vou procurar um podcast de alguém falando sobre a Alemanha de uma forma profunda. E adivinha?
Não tinha. Não tinha. Aí eu falei, então uma necessidade. Daí eu falei, já que eu vou passar por isso, né? Daí tu falou do propósito, né? Eu sempre fiquei pensando, nossa, eu vou ajudar, eu quero ajudar as pessoas, mas como, né? E eu pensei, bom, se não tem essas informações do jeito que eu quero e eu vou passar por isso, por que não eu, né, compartilhar? E foi aí que surgiu o Alemanha Cash. Então acabou que fez muito sentido, né? Quando a gente chega em um lugar novo, e eu acho que esse é o segundo ponto ainda bastante pessoal, nós somos aqui, quando a gente pensa em falantes de português, brasileiros na Europa, na Alemanha, nós somos um grupo reduzido. Hoje a Europa como um todo tem mais de 740 milhões de habitantes. E a estatística do governo brasileiro, que não é uma estatística boa, porque a gente sabe que muita gente vem já com o passaporte europeu e diversas formas, mas é que nós somos 1,3 milhão na Europa. Ou seja, o nosso grupo aí que está sendo atendido por empreendedores como eu, como você, já é um grupo menor. E essa é uma segunda coisa muito legal de falar, que é nichar. Você conseguir enxergar o tipo de necessidade e de qual é o público, o nicho que você vai conseguir dar conta. Então, muitas vezes a gente mira numa coisa muito grande e se perde. A gente já vai falar mais pra frente sobre foco, mas falando do segundo ponto bem pessoal com quem você quer falar, para quem essa solução serve que você está trazendo. E aí, essa pessoa que está na Alemanha, agora indo para macroeconomia, vamos chamar assim, ela tem alguns benefícios muito bons de estar na Alemanha, que é o fato da Alemanha ser a maior economia da Europa. Sim. Assim, o PIB de 2022, estou vendo minha cola aqui, são 3,8 trilhões de euros. Pra você ter ideia, o segundo lugar é o Reino Unido, que são 2,9 trilhões de euros. Tipo, a diferença de quase 1 trilhão. É muita grana. Ou seja, na Alemanha, o poder aquisitivo de quem está na Alemanha também favorece ao empreendedor que sempre olhando a necessidade. Ninguém vai comprar o que não precisa, certo? Claro. Então, se você tem um lugar propício onde as pessoas sabem, a gente sabe que a economia flui, que é o caso que o GDP aqui, que é o caso é o PIB, até quero dizer para todo mundo, né, que é o Produto Interno Bruto, é o que o país está ali fazendo de soma de serviços e também de comércio. A gente sabe que a Alemanha tem um ambiente econômico propício, sendo a maior economia da Europa. Segundo, as pessoas têm um nível de renda, vamos chamar assim, interessante. Então você já sabe também que talvez aquele seu público-alvo está lá também com dinheiro e esperando uma solução chegar, que aí acho que é a terceira fase de uma consciência muito grande que muita gente tem medo de vender, né? Acho que você sabe disso. Que é as pessoas têm necessidades. E elas estão esperando, muitas vezes, alguém que dê solução. E as pessoas e aí você aparece. Como falava o Steve Jobs, as pessoas não sabem o que elas querem, né? Então, é bem interessante. E eu acho que o que você falou faz muito sentido. Quando você sai do teu ambiente Brasil, né? Você sai do Brasil, tem um modus operandi lá, e você vem pra cá, você vê muito gap, muita coisa que era muito melhor lá, ou tinha coisa que talvez você nunca percebeu que funcionava perfeito no Brasil, e você chega aqui, opa, isso aqui talvez dá pra fazer um negócio, né? E eu acho que só essa fato de você estar numa outra sociedade já, pelo menos abre muito a cabeça, assim, de falar, nossa, tem um monte de coisa aqui que dá pra fazer, né? Que no Brasil já tem bastante gente fazendo, né? Então, acho que essa mudança também abre muitas portas, né? E complementando outra coisa que você falou, dessa questão do casal, né? Se o casal se propõe a vir e um só trabalhar, no final, provavelmente que a renda desse um é suficiente para os dois, né? Então acaba ficando um pouco mais flexível para arriscar e tentar empreender em alguma coisa diferente, né? Como que no Brasil a gente sabe que não é bem assim, né? Exato. E às vezes essa pessoa trabalhava demais no Brasil, vai ter oportunidade aqui de ter mais tempo para criar um business com a sua cara, com o seu jeito. É a maioria dos casos que eu recebo. São pessoas que estão nessa situação, eu diria, até que relativamente confortável de poderem pensar no que elas querem efetivamente entregar para o mundo e eu conseguir obter retorno disso. Eu quero só fazer um parênteses que não é voluntariado, tá, gente?
porque a gente está falando aqui de empreendedorismo, então muitas vezes nós temos um grande sonho de realizar alguma coisa, mas a gente não consegue colocar o valor devido e aí isso vira quase que um voluntariado. Então eu quero dizer para quem entra na minha mentoria, eu sempre falo isso, eu sempre procuro saber se você efetivamente está criando um business, tá? É verdade, porque afinal de contas a gente vive num mundo capitalista, né? Exato. Que a Alemanha tem economia forte, todo mundo sabe, né? Que o pessoal tem um poder aquisitivo mais elevado do que a maioria dos países europeus, ou a maioria dos países do mundo. Mas o que tem além disso? Tem algum incentivo do governo? Como é que funciona? Tem alguma coisa que motive aí, que facilite as pessoas a empreenderem aqui? Exato, tem sim. Tem várias linhas de crédito para os empreendedores, pequenos empreendedores, médios, grandes. Sabe o BNDES lá no Brasil? Então, aqui tem o KfW, que é o BNDES alemão. Tradução livre, Márcia Belmiro aqui, né? E o que é muito interessante, porque a gente, como brasileiro, se assusta muito, é que as taxas de juros não são altas como a gente está acostumado no Brasil. Eu sei que agora a gente tem inflação aqui também, né, gente? Antigamente a inflação era bem mais baixinha, mas a taxa de juros dos financiamentos e os benefícios para que talvez no primeiro ano você não precise pagar e só depois que você começa a pagar o principal. Tem várias formas da gente poder se beneficiar de esse fluxo de caixa vindo dos financiamentos. E eu queria dar um plus, que eu acho que tem muito a ver com o brasileiro, Tomás, que é a nossa criatividade. Nós temos realmente, eu converso com muita gente e é interessantíssimo doido, né? O que o pessoal traz de oportunidade que pensou para executar. Que a gente sabe, isso é cultural também aqui na Alemanha, aqui as coisas são mais eficiência, são mais quadradinhas, vamos chamar assim, não negativamente, mas engessados, e nós com o nosso jogo de cintura, com o nosso jeito de fazer, com essa alegria e a espontaneidade até, a gente traz aí novidades que a gente já tem no Brasil, e aí você pode trazer aí um oceano azul, né, para você fica sozinho. Eu acho que a incerteza, né, do Brasil acaba forjando a gente, né, porque você tem que, como eu diria, né, você tem que dar seus pulos, né, a gente nasce, cresce e vê as pessoas indo e tentando e vai, e aqui, como é tudo mais estável, né, que a gente falou, questão econômica, tudo mais engessado e tal, acaba com que talvez as pessoas precisem menos disso, né? Então, consequentemente, a gente acaba sendo bem mais criativo e procurando coisas, soluções ao invés de problemas, né? Os alemães, eles parecem que procuram problemas ao invés de solução. A gente procura solução. Eu acho que isso muda completamente a visão sobre a vida, né? E isso é verdade, eu concordo. Exato, essa mentalidade de crescimento que você acabou de mencionar faz muita diferença para essa resiliência do empreendedor também. Com certeza, com certeza. Tem alguma área que você vê que é mais procurada, assim, que o pessoal está empreendendo mais? Tem sim. Acho que é fácil da gente pensar no ramo da beleza. Nós, as mulheres, eu sei, mulheres que chegaram aqui há 20 anos atrás, que não existia centros de depilação, de estética, como a gente tem no Brasil. Até hoje, eu mesma, quando vou ao Brasil, fico, nossa, isso é muito bom. A gente entrar a minha esposa num salão também, de beleza ela vai lá do Brasil. E tal, ela se sente a rainha, né? Exato. Mas aqui existem brasileiras aqui que inclusive são minhas mentoradas. Posso comentar aqui da Lúcia's Studio, da Alzira, que tem um spa aqui. Você pode ir lá fazer uma massagem, você tem uma cabeleireira que trata cabelos cacheados como o meu. Opa, tamo junto. Quero achar essa pessoa agora. E ela é maravilhosa. Vem aqui, aproveitar Monique, enquanto eu tenho cabelo. Com a equipe dela. A Lúcia é incrível. E você estar num ambiente que tem, inclusive, os produtos para o seu cabelo, porque também era uma outra necessidade, uma dor dessa mulher brasileira. Então, lembra de nichar, que eu falei, né? Quando você começa a olhar qual é a necessidade que essas pessoas têm, eu posso dar o exemplo da Carol também, que é uma mentorada minha que tem a Brasil Beachwear, e ela identificou para a vida dela que ela não tinha biquínis brasileiros aqui, biquíni que tem aquela cor, aquela textura, o pano, e ela trouxe, ela criou um e-commerce de biquínis. Então, esse lado da nossa beleza,
até das roupas. Eu tenho uma mentorada também que tem uma confecção de roupas, a Rio Derladen, que é Márcia, inclusive o nome dela. Eu acho que atender a esse público feminino, vou chamar assim, com o ramo de beleza, de moda, isso é um ótimo caminho. Tem um segundo caminho muito promissor também aí dentro do mundo brasileiro, que é comida. Comida, né? As pessoas são apaixonadas por comer uma coxinha, é bom, uma né? bolinha de queijo, na verdade. Então já tem vários fornecedores. O que eu conheço mais de perto é o Brazucas, que inclusive foi no BR Creator 1 e 2, foi muito bom ter o Brazucas lá. E eu acho que essa parte, né, a gente tem aqui uma churrascaria também, eu sei que outras cidades têm, as pessoas sentem essa necessidade afetiva, e aí esse empreendedor identifica e traz essa solução para essa dor que a gente tem. E é legal então, esses mercados esses aí dois que ramos... não é só para brasileiros, né? Porque eu já tenho uma churrascaria brasileira aqui perto de casa. Eu já levei alemães lá, os caras amam. Eles ficam alucinados, né? O maluco vem com o espeto ali também na tua mesa, corta a carne na sua... Eu quero esse pedaço aqui. Eles nunca tinham visto isso na frente, né? E vão à loucura, né? E coxinha, até já levei pro pessoal do trabalho e tal, eles amam, né? Então, dá pra atacar não só nos brasileiros, mas pra todo mundo, né? A parte de depilação também, beleza, com certeza, eu acho que dá pra ir longe, né? E esses dois são mais físicos. Agora, indo pro lado mais digital, existem muitas consultorias que as pessoas estão fazendo. Então, consultorias como a minha, né, de finanças, de investimentos, também de personal organizer, sabe, de personal stylist. Tem muita gente trabalhando com essas entregas de serviços mais intangíveis, mas que são extremamente necessárias. E um último, que eu acho que esse eu tenho que mencionar, porque está fazendo muita diferença, principalmente desde a época do Covid, que são as pessoas da área de psicologia, os médicos, né? Eu tenho mentoradas médicas também. Você poder falar na sua língua, né, no nosso exemplo aqui, faz toda a diferença se você tem o pediatra, o clínico geral, dermatologista, que é o caso da doutora Lídia. Sim, a Lídia já passou por aqui. E aí a gente ramifica, né? Porque a doutora Lídia, ela é uma das minhas mentoradas, ela criou uma mentoria para carreira médica internacional. Então ela está trazendo para esse médico que talvez nem saiu ainda do Brasil, o que e como, o caminho mais rápido para ele ter uma carreira aqui na Europa, na Alemanha. Então, ou seja, a nossa criatividade, ela pode ser além até do que só funcionar ali como dermatologista de quem está vindo no consultório. A gente pode criar produtos que ajudem colegas, que é o caso da doutora Lídia. E os psicólogos em geral que cuidam da gente, né? Porque saúde mental é muito importante. Bom, a gente falou da parte boa, né, de empreender. Agora eu quero saber das dificuldades, Márcio. Aonde que esbarra? E eu sei que o primeiro ponto vai ser o tal do nosso idioma alemão, né? Eu acho que esse é o primeiro, mas eu vou deixar você falar. Olha, Tomás, eu sou uma pessoa extremamente otimista. Então, acho que a gente tem que ver aonde que a gente vai achar o caminho mais fácil, inclusive para esses percalços. E aí eu posso te dizer que acho que os dois primeiros aí, primeiro é a burocracia, a pessoa saber o caminho, para ela não abrir uma empresa que ela vai fazer alguma coisa errada. Eu faço essa mentoria de abertura de empresa aqui na Alemanha. Existem aí diversos tipos de empresa, mas o mais comum para quem quer ser freelancer é ou ser Freiberufler ou ser Gewerbe. E eu sei que você me comentou comigo que tem um episódio, não é? Sobre isso. Sobre como abrir uma empresa e quais são aí os tipos de empresas. Exatamente. Então, não quero Bom ponto. Episódio 142 muito. da Alemanha Cash, a gente falou como funciona, falou a diferença de cada um deles. Demos aí uma lapidada aí, porque não dá para ir muito a fundo em 1 hora de conteúdo. Mas se você tiver interesse, quiser saber um pouco sobre como abrir empresa, como é que funciona a parte burocrática, aí a gente tem o episódio 142 da Alemanha Cash, ficou bem legal. Acho que vai complementar muito o que a gente está falando hoje aqui. Sim, aí dentro desse assunto, rapidamente, tem uma frustração que acontece, que é quando a pessoa ainda não pode exercer aquela atividade. Então, a gente nem pode abrir a empresa.
Então, vou dar um exemplo aqui. Se você é da área de confeitaria, e aí você precisa primeiro validar o seu diploma, ou entrar num AUSB, aqui, né, que é um ensino técnico. Ou seja, tem todas as vezes um preparo antes mesmo de você abrir a sua empresa. Então, essa parte eu tenho que dizer que pode ser sim um passo adicional que as pessoas têm que ter. A segunda é o visto. Você ter o visto correto para você também ter a tranquilidade de abrir a sua empresa. E, claro, tem que comentar sobre a língua, que você também já falou sobre isso, que a gente está na Alemanha, se fala alemão, vamos estudar alemão. Gente, não estou dizendo para ninguém não estudar, mas se você chegou aqui, tem uma ansiedade de trabalhar, de ser útil, de se sentir importante, quer começar a empreender, existem 1.300.000 brasileiros na Europa, talvez, esperando o tipo de solução que você tem para oferecer. Tem 10 milhões de portugueses lá que falam a mesma língua que você. Então, talvez, se esse é o caminho que você quer seguir, você pode começar na sua própria língua, você pode começar em inglês, se você fala uma outra língua, até o seu alemão estar num nível que você também atenda o público alemão. Então, eu sou muito positiva em você avaliar por esse aspecto. Eu conheço pessoas que ficam 5 anos estudando alemão e parece que estão extremamente frustradas de não conseguirem ingressar no mercado de trabalho, conseguirem se sentir úteis, recebendo seu salário, etc. Então, essa é uma parte que pode ser um momento, um balanço que você olha e observa, eu posso sim oferecer alguma coisa, que eu tenho uma história, eu tenho uma bagagem, eu tenho uma experiência, eu sei fazer alguma coisa na minha vida. Não se deixe levar pelo fato de que você não fala uma língua, você não sabe nada e você não pode começar sua vida em lugar nenhum. Essa acho que é uma premissa muito forte do meu trabalho e, ou seja, é uma dificuldade que você pode contornar, pelo menos inicialmente, até você conseguir falar o alemão. Com certeza. A última, que eu vou chamar de ter cuidado com o jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro que o jeitinho brasileiro positivo, já é um negócio discutível, né? Tipo, jeitinhos e jeitinho. Mas é Malandragem, positivo. Coisa é uma coisa. Jeitinho é a nossa espontaneidade e tal, mas eu entendo. Exatamente. O risco que você corre se você começa a trabalhar sem ainda ter um registro correto para o seu business. Então, não atropele as fases. Eu posso dizer isso para você. Saiba certinho como começar, o que você tem que fazer. Se aquele business talvez está muito difícil, tem muita regra, tem outros que as profissões não são protegidas, então a gente pode conversar. Eu faço uma reunião de alinhamento com quem precisar conversar sobre isso. E você, de repente, pode contornar um pouco, mas não faça, não comece, não coloca no Instagram, não comece a divulgar, não comece a fazer, porque essa forma informal de começar o seu negócio realmente não é bem vista na Alemanha. Você pode ter consequências ruins. Então, eu prefiro que você comece conversando com quem sabe do tema, comigo, tem os contadores, os storyberators, tem outras pessoas que você pode começar a se envolver e aí você vai conseguir o exemplo clássico, e com a cabeça tranquila. Que você falou, né, no Brasil, a pessoa, vou começar, sei lá, fazer docinhos, vou começar a fazer a unha, sei lá. E a pessoa conversa com o vizinho e tal, começa a fazer em casa. E aqui não, né? Você tem que ter em mente que você tem que estar registrado, você tem que estar habilitado para aquilo, né? Que a gente falou no começo do programa. A Alemanha é engessada, a Alemanha tem regra para tudo que você possa imaginar e as pessoas tendem a seguir essas regras. Tem que estar tudo certinho, tem que estar tudo redondinho. Se você quer virar fotógrafo, não basta sair tirando foto na rua, não, você tem que estar registrado, porque o risco de dar errado, dar um problema pra você é alto, né? Então, eu acho que é uma informação bem importante que você passou. E nem é pra ficar com raiva disso, gente, porque depois você começa a entender que todo mundo tá pagando imposto também, tá todo mundo registrado, então a regra tá sendo jogada por todos, sabe, gente? A regra tá funcionando para todos, e aí todos os empreendedores se entendem. Também, quem precisa de nota fiscal, a gente deduz da nossa empresa, então é tão bom a gente poder pagar o serviço de alguém e saber que aquilo eu vou deduzir no meu imposto de renda. Então também tem essa forma positiva de olhar
por que é importante você estar registrado corretamente. E os mentorados, assim, quais são as incertezas que eles têm, assim? O que eles vêm falando pra você? Porque eu imagino, né, você abrir um negócio no Brasil já te deve ter dado um monte de, né, pontos de interrogações na cabeça, e você estando numa cultura diferente, numa sociedade diferente, com todas essas regras que a gente acabou falando aí, o que você acha que são as maiores incertezas dos empreendedores brasileiros aqui? Eu acho muito legal dizer que as pessoas não querem fazer as coisas erradas. Então essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que eu vejo uma vontade de fazer certo desde sempre. Então a pessoa às vezes tem até um excesso de medo. Ai meu Deus, não, a regra tá lá, a regra tá clara, é só a gente seguir pra gente ficar tranquilo. Então, uma última mentorada que eu tive, ela, eu não quero fazer nada errado. Eu falei, você não vai fazer, fique tranquila, você tá comigo, vamos andar junto. E eu acho que essa é uma vantagem que a gente, hoje em dia, tem, até por causa da internet, de mentores, de saber aonde estão, pessoas que falam a nossa língua, que entendem a nossa cultura, e eu faço esse trabalho também de fazer. Fique tranquilo, esse é o passo 1, passo 2, até você ter a sua empresa ou você crescer o seu negócio. E também o que eu não sei, eu peço ajuda. E eu acho que assim a gente funciona de uma maneira, numa base de confiança muito importante. Então essa é a primeira coisa. As pessoas não querem fazer as coisas assim, mal feitas, tá? Quando as pessoas vêm, elas têm muita vontade de colocar, vou dizer, o bloco na rua. Botar a mão na massa. As pessoas querem começar... A mão na massa, exatamente, e às vezes é bom, não digo que o plano de negócios é uma coisa que 100% precisa fazer, mas você ter uma certa estrutura do que você vai começar faz diferença, porque a gente começa muito animado e tem um dia que você acorda pensando, o que eu inventei da minha vida? E aí é nesse dia que é bom você ter uma certa estrutura à sua volta, ter uma mentora que te apoia, você pode mandar um áudio e falar, mas eu esqueci tudo, por que eu estou fazendo isso na minha vida? E aí voltar àquele propósito inicial, entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Isso acho que é bem importante mencionar, da vontade que essas pessoas têm. E a terceira coisa, que eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer fazer o seu negócio lucrativo, mas existem várias possibilidades disso não dar certo. Então, é importante sim que você tenha um olhar um pouco mais crítico do que você quer fazer, fazer pesquisa de mercado, você gastar um pouco de tempo nesse nosso planejamento, que muitas vezes nós brasileiros já somos mais ansiosos. É isso que eu ia falar, isso é bem cultural, né? Porque a gente é muito, isso eu noto, é cultural, né? A gente no Brasil sai fazendo, né? E na Alemanha, não, peraí, vamos ver. O que não é ruim. O que não é ruim, né? Você, né? Mas com certeza se você, eu falo até pela minha área, né? Que sou de TI, a gente gasta muito mais tempo planejando e pensando as coisas do que no Brasil, né? Se tu for colocar na ponta do lápis aí. E aí isso também acaba te direcionando melhor, né? Às vezes aquela surpresa que você deve receber de um áudio da pessoa chorando lá e reclamando de alguma coisa, talvez tu tivesse parado pra pensar lá atrás, tu sabia que no momento isso poderia acontecer, né? Ou que iria acontecer, né? Então acho que é importante a gente até trazer esse aspecto cultural de pensar um pouco mais, né, sem o coração, né, porque eu acho que empreendedor, principalmente a gente que já vem de uma cultura coração, né, a gente é muito mais emoção do que razão, né, e eu acho que esse lado alemão, né, vamos dizer assim, de pezinho no chão, vamos ver qual é, eu acho que é bem importante a gente ter esse balanço antes de sair fazendo. Perfeito, isso eu falo bastante, e gente, números, não é que você precise ser o mais apaixonado por números, mas realmente são fatos, facilita muito você tomar decisão. Então eu gosto muito de que as pessoas tenham decisões conscientes. E gente, eu já mostrei por A mais B que não valia a pena a pessoa abrir aquele business que ela estava me contratando para abrir. Então eu tenho essa tranquilidade de falar aqui para vocês que muitas vezes é melhor você nem começar aquele tema. Vamos construir, vamos fazer um brainstorming para mudar para XYZ, o público, o tipo de produto, o tipo de serviço. Você está querendo fazer uma coisa tão detalhada que só 3 pessoas no mundo vão precisar. Eu, como sua mentora, vou ter que falar isso para você. Olha, teu público é muito pequeno. Talvez a sua solução vai ser difícil de isso é escalar. Bem clássico, né? Eu tenho até amigos que abriram empresas no Brasil e começaram fazendo X e hoje fazem totalmente outra coisa.
porque no meio do caminho descobriu que tal coisa era mais lucrativa, que tal coisa era mais necessidade, mas o propósito inicial não era bem aquele, né? Só que foi modelando o negócio conforme o mercado, né? E eu acho que quando você se dispõe a fazer alguma coisa, tem que ter isso em mente, né? Que de repente você vai ver que o jeito que você pensou talvez não era o melhor pra você ganhar dinheiro, né? E no final da história, é um dos motivadores, né? Exato. Então, para mim, essas características que o meu mentorado médio, vou chamar assim, chegam. E o timing de cada um. Eu acho que esse é um plus. Que muita gente é veloz, muita gente é mais devagar e não faz diferença, gente. Porque o mais importante é a caminhada, é continuar. Então, eu, como mentora, eu vou andando junto com o mentorado. Por isso que eu faço também uma boa parte de comportamental para descobrir qual é o fôlego desse mentorado, para ele poder chegar lá no objetivo que ele quer. Legal. Então eu acho que essa mensagem aqui é uma mensagem bem madura que eu quero passar para vocês. A gente está na internet, eu estou lá no meu Instagram e a gente escuta às vezes umas coisas na internet como se fosse assim você fazer o seu business dar certo. Nem sempre é assim, mas fazer dar certo é possível sim. Depende do seu timing e dos fatores envolvidos no tipo de negócio que você está pesquisando. Conta para nós então como é que funciona a mentoria para empreender na Alemanha. Como é que funciona o Realize e Empreenda? O que você... Você já falou um monte de coisa, mas como que você ajuda as pessoas? Como é que é o processo? Eu criei um grupo de mentoria, porque eu entendi que só o fato de você já estar nesse grupo, você já está criando um ritmo da sua trajetória empreendedora. Porque a maioria dos empreendedores são sozinhos, mesmo quando tem equipe, eles se sentem sozinhos em muitos momentos. E tem momentos ali na mentoria que eles podem conversar, discutir. Não é igual uma aula comum na sua faculdade, que a gente já passou. A mentoria é um lugar aberto para discussões, tem temas, todas as reuniões de mentoria em grupo, eu tenho um tema que a gente traz, planejamento estratégico, finanças, impostos, também marketing digital, ganho de escala, vendas, são temas que a gente vai trazendo na mentoria, ou comigo ou com algum convidado que eu trago, e isso vai enriquecendo o plano de ação daquele mentorado. Então a mentoria que eu faço, ela é em grupo, mas ela é muito individual também. Tanto que ao longo dos 5 meses da mentoria, a pessoa ela tem 2 encontros individuais comigo, mais o grupo de WhatsApp, mais também podendo entrar em contato comigo no individual. Até por isso, o grupo não é grande, porque a atenção é efetivamente um dos valores, um dos pilares da mentoria, para que quando essa pessoa, na reunião de alinhamento, define objetivos e aí faz um planejamento estratégico no primeiro encontro, a gente vai se guiando, lembra da velocidade? Sim. Ou mais rápido ou mais devagar, naquele objetivo que o mentorado traçou. E durante essa jornada ele descobre, porque todos foram entrevistados por mim, eu também consigo conectar pessoas que podem ser complementares umas às outras. Vão ser parceiros, vão ser clientes uns dos outros, fornecedores. Já tive diversos casos, para você ter uma ideia. Um dos casos que a gente tem, que eu achei muito interessante, foi o da Carol, dos biquínis, com a Márcia, que vende roupas. Então elas fizeram feiras juntas, o próprio BR Creators, elas também fizeram juntas, e essas roupas e os biquínis estavam se complementando. Olha aí. Tem também um projeto incrível da doutora Lídia que está sendo feito com a Márcia, também da Hilderladen. Eles estão ao todo tempo, um entrando em conexão com o outro para ganharem o benefício. Ou seja, o networking ali não fica quietinho quando entra na mentoria. Abre a boca, explica, as pessoas começam a gostar uma das outras, acaba que é natural virar cliente. E sem contar que a experiência também, então, né? Às vezes a pessoa tem alguma coisa, conta uma história lá de algo que aconteceu e talvez tu nem vai fazer negócio, não vai ser cliente dele, nada, mas só de ouvir, às vezes você já tira uns insights, ganhou, né? Exato. E então, um dos pilares de acompanhamento que eu acho riquíssimo, o conhecimento propriamente dito, eu trago aí especialistas nas áreas que, por um exemplo de impostos, eu trago o Stoiberater, eu também tenho uma parceira que é contadora em Portugal, e isso tudo acho que agrega a esse mentorado de uma forma a ampliar
essa visão não só do seu nicho, porque acabam que são nichos diferentes que estão juntos ali, e aí eles criam os produtos ou eles crescem, escalam, e eu estou ali apoiando sempre na retaguarda junto com eles e ativamente também nas reuniões e nos feedbacks para que possam crescer. Então eu me envolvo com a história desse mentorado muito forte, por isso que eu gosto muito aí das histórias que vão vindo, porque eu sei muito detalhe do que acontece. Legal, muito bom. E tem algum... Você citou alguns casos, mas tem algum caso que você bata no peito e fala, não, isso aqui foi legal, esse aqui é bacana. Qual que você lembra aí? Tem 2 casos, né, que são as minhas mentoradas que foram mentoradas individuais, da turma 1 e da turma 2. Pra você ver, né? O pessoal também renova a mentoria por entender que o acompanhamento fez criar ritmo. Uhum. Eu posso falar aqui da Adriana, que é uma fotógrafa, Adriana Parisotto. Ela era fotógrafa mais de família, e aí nós definimos um novo nicho quando ela também viu que os filhos estavam grandes já. E eu falei, por que você não foca nos empreendedores e cria uma fotografia de legal. Branding? Ou seja, criar aí um oceano azul, sair do... Não sei se todo mundo sabe desse livro, dessa expressão, mas muitas vezes a gente está num oceano muito comum, que é o oceano vermelho, lá sangrento. Está todo mundo se matando pelo mesmo cliente. E aí está todo mundo brigando por preço e não tem muita diferenciação, porque está todo mundo tirando foto de família nesse exemplo. E aí eu falei, por que você não vai para um lugar onde os empreendedores que precisam hoje dessa presença digital, das fotos, do posicionamento, e você agregar na vida deles, vai ser mais fácil, inclusive, para eles pagarem, porque eles sabem o retorno que vem, e você pode ser uma fotógrafa aí diferenciada no mercado. Então vai para um oceano azul. E foi isso que a Adriana fez, ela faz uma fotografia documental, ela me fotografou, eu a contratei nesse segundo BR Creators, e são fotos assim que eu tô expressando, eu tô rindo, eu tô abraçando, eu tô sendo muito eu. Então não são fotos só da pose, do plástica, arquétipo né? X. Entendi. Sabe? São fotos espontâneas que mostram esse empreendedor em ação. E aí eu gostei muito desse trabalho da Adri, ela vem evoluindo e crescendo e também escalando o business dela, cada vez mais com mais sofisticação. Então, por isso o trabalho que a gente fez aí desse planejamento estratégico dela. E o segundo que eu posso mencionar é da Carol dos Biquínis. Falei algumas vezes aqui sobre ela, mas ela foi minha mentorada em um momento que ela não estava vendendo nada, gente. Ela fez uma empresa bonitinha, todos os documentos todos certinhos, mas ela não tinha coragem de botar em ação para vender. E aí fizemos todo um trabalho não só de estratégia, mas inclusive nela como empreendedora, do comportamental. Ela olhar para ela mesma e falar, eu posso sim ser essa referência de biquínis na Alemanha. E foi o que ela fez. Então hoje, ela tem um dos depoimentos dela, ela fala que faturou 5 mil euros no verão passado com os biquínis, com as pessoas percebendo o posicionamento da marca dela, a qualidade, diversas ações de vendas, de entrega, de pós-vendas, e isso estava ali a apoiando ao longo das nossas mentorias e também no dia a dia, participando de eventos. Ela foi expositora no BR Creators também. E isso tudo, gente, eu acho que, para mim, me dá um senso de propósito, voltando lá no início que a gente falou, de ver que essas pessoas estão evoluindo, crescendo, escalando, criando empresas que estão, inclusive, com funcionários. Então, é muito gostoso ver todo esse movimento acontecendo. Lembrando que nós somos imigrantes. Sim. Com toda a nossa dificuldade tudo mais difícil. Que a gente falou no bloco anterior. Para nós é tudo mais difícil. E aí a gente se vê nesse lugar, então é muito gostoso, assim, fico muito honrada. Que legal, bacana. Então dá um resumão aí, como é que funciona o programa. São 5 meses, né? E você faz a reunião de acompanhamento, como é que entra no grupo, só uma explicada aí pro pessoal que tiver interesse. Sim, a gente tem reuniões ao vivo, de mais ou menos de 15 em 15 dias, eu me preocupo sempre em ver quais são as épocas de férias escolares para não bater. Então, por isso, gente, que a mentoria não é um tiro de um mês. Eu gosto de fazer espaçado porque eu tô te acompanhando no seu business. E aí, de forma prática, esses encontros ficam gravados na minha plataforma. Eu tenho também
outras aulas extras lá, complementares aos encontros, e materiais de conteúdo prático. Então eu tenho um modelo para você fazer o planejamento estratégico, para você fazer o seu produto digital, porque eu acredito muito que aonde que a gente escala, a gente está usando o digital a nosso favor. Então tem diversos materiais para que você possa escalar aqui na Europa, que é um pouco diferente do que usar os mesmos materiais do Brasil. A gente aqui tem um ritmo que vale a pena você vir para a mentoria, porque eu trago esse olhar mais Europa, vamos dizer assim, para você poder acessar esse cliente que ganha em euro, né, gente? Todo mundo fala, ganha em euro, tá rico, né? Poxa, vamos começar a usar isso aí positivamente pra gente. Vamos fazer produto para quem tá na Europa. Talvez você é uma personal stylist, se você quiser falar de inverno para quem é brasileiro, vai ser um pouco mais difícil. Mas se você quer ajudar pessoas a estarem bem arrumadas no inverno, vende em euro, vende aqui na Europa. Olha só, é uma oportunidade que a gente tem de estar mais bonita do que só o cinza e o preto, que o alemão muitas vezes acaba que a gente não tem muita opção de compra, né? Por isso que os biquínis brasileiros dão certo, que são coloridos, são diferentes. Exatamente, exatamente. E isso, Tomás, gera, né, para a minha mentoria, mais conteúdo. Então, quando as pessoas às vezes vêm com uma demanda, um mentorado novo que veio com uma demanda que eu ainda não tenho esse tema lá dentro, se eu acho que é interessante, eu vou pesquisar, vou encontrar pessoas que são especialistas naquele tema e trazer para a mentoria. Então, é um ambiente muito vivo nesse sentido, e com os handouts, né? Então, eu tenho lá planejamento estratégico, a pessoa tem lá um passo a passo. Tenho também como fazer o fluxo de caixa da sua empresa, tá lá um processo de como fazer. O meu produto digital. Puxa, eu quero entender de vendas, como é que eu posso, qual técnica de vendas que eu posso aplicar no meu tipo de business. Você vai ter lá na mentoria também. Como que eu posso escalar depois que eu já tenho um certo business? Como que isso pode crescer e escalar? Escalar, para quem não sabe, é quando você fatura mais com o mesmo custo, ou o custo não aumenta a proporção. Proporcionalmente. Escalar, não saiu. Escalar, para quem não sabe, é quando você tem um faturamento crescendo, mas o seu custo não cresceu junto, proporcionalmente. Você conseguiu manter ele numa certa linha e o seu faturamento foi crescendo. Isso acontece muito com as startups, mas não só com elas. Hoje, a gente que está aqui no digital, é o meu caso, eu não atendo tanto no 1-a-1, eu atendo 15, 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, eu estou escalando também a minha atuação. Para quem tem um produto online, gravado, tá? Pode escalar aí para muito mais. Então, eu quero dizer para você que sim, qualquer coisa que você entender a necessidade claramente do seu público-alvo e souber trazer uma boa solução que tem começo, meio e fim, pós-venda, não esquece disso, e você quer desenvolver isso aqui na Europa, não deixa as pessoas te fazerem desistir do seu sonho, da sua ideia. Muita gente às vezes te joga para baixo. Eu tenho uma reunião de alinhamento gratuita de 30 minutos, você pode entrar no meu site, que inclusive, gente, o site novo tá lindo, www.realizeempreenda.com. Se cadastra lá para receber meus materiais também. Eu tenho certeza que você tem sim capacidade, a gente vai descobrindo juntos aí para você realizar aquilo que você tanto deseja. Por isso que o nome da minha mentoria é Realize e Empreenda. Tem uma pergunta, até vem sobre a questão de produtos digitais, né? Eu próprio, do Alemanha Cast, já lancei algumas coisas e sempre tem um monte de gente fazendo parecido e tal. Como é que você vê isso? Tem espaço para todo mundo ou a pessoa tem que baixar a cabeça e tentar uma coisa nova? As duas coisas. Sair do Oceano Vermelho. Mas para mim a primeira é a mais verdadeira. Tem espaço para todo mundo, mas talvez não tenha espaço para produto que as pessoas não entendem para que serve. Então isso é uma coisa muito importante da gente focar em quem precisa da sua solução. Muitas vezes nós nos apaixonamos pela solução que é só pra gente. E essa é a parte sensível que nós temos que ser maduros e humildes de aceitar que o produto ainda não está bom para o público-alvo X.
que o produto ainda não está preparado para aquilo ali. E sabe o que a gente tem que fazer, gente? Uma coisa que Luiz Helena Trajano fala muito: errar rápido, corrigir rápido. A vantagem de estar no digital é que se você teve alguma coisa que flopou, como o pessoal diz, que não performou, no dia seguinte você continua pleno lá, cria outro produto, melhore seu produto, que é muito mais importante, rápido, né? Descubra o que as pessoas precisavam de verdade e siga em frente. Nós não estamos mais naquele mercado que se gastou 10 anos para planejar e aí não faz mais sentido para quem está lá. Dá sim, não é ficar consertando o avião o tempo todo ao longo do voo, mas realmente uma coisa que se chama, que é um dos pilares que eu tenho na mentoria, se chama MVP, que em português significa Produto Mínimo Viável. A gente avalia a necessidade daquele tipo de assunto, produto, experiência, produto físico, digital, e a gente testa um público que vai mostrar para você coisas que você não pensou sozinho. Então não seja egoísta de achar que a solução está tudo só dentro da sua cabeça. Eu sei que a gente é maravilhoso, super inteligente, mas eu queria deixar essa frase: olhe de forma diferente o problema que você precisa dar uma solução. Então essa é a mensagem que eu queria passar sobre produtos digitais. Tem espaço sim, muitas vezes vai dar errado e você vai corrigindo a rota. Então, às vezes, errar com um público mais resumido num teste, depois você expande e escala. Então, isso eu trabalho muito na mentoria e tem funcionado muito. As pessoas têm feito produtos que são lucrativos, já tem gente aí com mais de 6 dígitos também de faturamento, tem gente já sentindo aí os efeitos positivos de... Lembra que a gente falou? Eu vim sem emprego e eu já estou emitindo minhas primeiras notas fiscais, todos felizes lá com seus hashtag, né? Chegando a primeira conta bancária lá, entrando o saldo. Então tem muitos momentos. Legal. E tem gente com mais de 15 anos, de 20 anos de empreendedorismo, escalando pesado também, gente. Muito bem. Show de bola, acho que a gente tem um programa. Acredito que agora é a hora de você repetir os seus contatos aí para quem tiver interesse em fazer uma mentoria com a Márcia. Como é que faz? Faça aí seu site, seu Instagram. Ai, obrigada, e vai ser maravilhoso. Primeiro já quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse episódio, ao Tomás e essa equipe dele aí de edição, de todo mundo que está junto, porque realmente a gente realizar, não dá para realizar sozinho, até dá, mas dá muito trabalho, gente, vale mais a pena a gente ser colaborativo. E aí os meus contatos, eu sou a Márcia Belmiro, meu arroba é @MárciaBelmiro_, lá no Instagram. Também tem o meu site, que é esse, o www.realizeempreenda.com. Você pode conhecer lá também os depoimentos dos meus mentorados. Também lá tem um formulário para você poder fazer sua reunião de alinhamento gratuita de 30 minutos comigo. E, gente, tem o meu WhatsApp Business também lá no meu Instagram. Você pode clicar para poder também marcar a sua reunião de alinhamento. Pode mandar direct, adoro a interação de vocês, as perguntas, as dúvidas, que todos nós vamos evoluindo juntos. Muito bem. Então é isso. Agradeço a presença de todos e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau, tchau!